Dando sequência ao nosso estudo movimento em 2 e 3 dimensões, a gente vai, na verdade, fixar em 2 dimensões, por simplicidade apenas, e também por simplicidade a gente vai tratar de 2 tipos de movimento em 2D específicos, movimento com aceleração constante e movimento circular. Por que esses dois? Porque ao mesmo tempo eles são simples o suficiente para a gente escrever sem usar muito cálculo, só para deduzir equações gerais, tá? E o que vocês vão fazer é utilizar essas equações gerais, vocês não vão precisar deduzir, tá? E também tem grande aplicabilidade. Movimento com aceleração constante, a gente vai ver agora. Pergunto a vocês, qual é a diferença entre isso e isso? A diferença entre esses é a condição inicial da velocidade. Bom, e a diferença disso? Qual a diferença entre esses casos todos? Deixem essa questãozinha aí na cabeça que a gente retorna a ela já já. Vamos voltar. O que significa aceleração constante? Da mesma forma que posição, velocidade, aceleração, a partir de agora é vetor. Sempre, sempre, sempre. Então a gente tem que falar deles colocando uma setinha, porque sem setinha é o módulo. E aceleração constante é só o módulo da aceleração, que fica igual o tempo inteiro, ou direção e sentido? Tem que ser módulo, direção e sentido. Isso que significa aceleração constante. É o vetor, a aceleração, aqui, constante. Imagina que a gente tenha eixos x e y aqui. Que movimento é esse? A gente vai analisar, mas a gente vai tratar só por aplicabilidade de um caso específico, que é o seguinte: a gente pode escolher o eixo que a gente quiser, certo? Ora, a gente pode muito bem escolher, digamos, o eixo x em cima da aceleração e o eixo y perpendicular, certo? Mas a gente pode também escolher o eixo y na direção da aceleração e o eixo x perpendicular. Bom, por que isso simplifica? Bom, simplifica porque daí a gente vai ter um movimento, nesse caso aqui em x, com aceleração zero, e um movimento em y com aceleração igual a... Como é que escreve esse vetor aqui? A aceleração, nesse caso, vai ser só componente y em j. Eu vou usar o nome de projétil, tá? E eu posso escolher a aceleração, tá para baixo, certo? Como sendo contra ou a favor do eixo. Isso significa escolher o eixo vertical, que eu estou colocando como y, para cima ou para baixo. Se eu coloco o eixo para cima, lembrando que a aceleração gravitacional está para baixo, aí aqui é uma opção de versor, aqui é outra opção de versor, que eu vou colocar uma linha para não dar o mesmo nome para coisas diferentes. Tá? Em qual desses casos é o sinal mais e em qual deles é o sinal menos? Nesse caso, a aceleração e versor estão no mesmo sentido, então é o sinal mais aqui. A aceleração vai ser G vezes o versor J. Lembrando que G, quando a gente usa sem o vetor, sem a setinha, eu estou falando do módulo, e o módulo é positivo. No caso da Terra, a gente vai sempre usar, a menos que diga o contrário, 9,8 metros por segundo quadrado. Para esse outro eixo, aceleração e versor no sinal contrário, então a aceleração vai ser negativa de módulo G. Se a gente separar em componentes, então, a gente vai ter qual componente x? Nos dois casos, vai ser
0. Então, a gente tem o seguinte, aqui, ó, estou convencionando nesse vídeo eixo positivo para cima, tá? Então, em todas as equações desse vídeo, se vocês por acaso colocarem o eixo y para baixo, vocês têm que urgentemente trocar o sinal aqui, beleza? Não se esqueçam disso. Seguindo em frente, a gente tem dois movimentos conhecidos, certo? Com aceleração constante, sendo essa aceleração 0 em x e g, no caso menos g, em y. Usando aquela terminologia, a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme em x e um movimento retilíneo uniformemente variado em y. Beleza? Lembrando que, graças aos versores cartesianos, x e y vivem cada um no seu mundinho e a gente junta eles construindo os vetores. Se a gente sabe a aceleração, a gente sabe a velocidade, dada uma condição inicial. Para o eixo x, a gente tem o quê? O movimento retilíneo uniforme, então a velocidade vai ser sempre constante igual à inicial. É isso que isso daqui está dizendo. Beleza? Velocidade em x vai ser o tempo todo igual à velocidade que estava no instante inicial lá de referência. Ao passo que a velocidade em y vai mudar linearmente à medida que o tempo passa. Como que é o gráfico da velocidade em y? Bom, a aceleração menos g, eu sei que é uma reta decrescente. Mas onde começa essa reta? Digamos que o instante inicial seja 0, tá? Só para simplificar para a gente. A inclinação é a mesma. O que muda aqui é o v0y, que é o valor da velocidade no instante inicial. Ah, mas se o instante inicial for outro, se o instante inicial for esse daqui, então os valores de v0 correspondentes a cada reta vão ser esse daqui para essa reta, esse daqui para essa e esse daqui para essa. Tá legal? Seguindo em frente, visualizar esses movimentos aqui. Qual a diferença? São três movimentos diferentes aqui, com condições iniciais diferentes e a mesma aceleração. A que corresponde cada um? Esse daqui. Ele começa com velocidade vertical positiva, que é para cima. Pode ser isso, pode ser isso, ou pode ser isso. Qual a diferença entre esses três? Entre esse e esse. A parte y, digamos que tem sido a mesma. Mudou se foi para um lado para o outro, só para cima. A diferença entre esses três foi quem? A velocidade horizontal, o v0x. Tá? E daí a gente já vê que a diferença entre um lançamento vertical e um lançamento oblíquo nada mais é que a condição inicial da velocidade em x. Vamos lá. Esse outro aqui, velocidade inicial vertical é 0. Posso estar fazendo isso, ou posso estar fazendo isso. A diferença é eu ter uma velocidade horizontal diferente ou igual a 0. Esse outro aqui, essa linha de baixo, velocidade inicial vertical negativa. Pode ser isso, pode ser isso. Viram? A diferença entre esses dois é a velocidade horizontal também. Tá? Componentes vertical e horizontal estão isoladas uma da outra. Elas se somam vetorialmente para descrever o movimento inteiro. Mas, por causa da projeção de vetores, a gente pode escrever cada um separado. Aqui, acompanhando, a gente pode ter também, se quiser,
uma velocidade em x, tá? Vx em função do tempo, e daí pode ser positiva, 0 ou negativa, mas vai ser constante, por quê? Porque não tem aceleração em x. Continuando a aplicar o que a gente sabe sobre movimento com aceleração constante, a gente foi da aceleração para a velocidade, indo da velocidade para a posição, a gente sabe que em x a posição vai ser, de acordo com o movimento uniforme, deslocamento linear com o tempo, posição linear com o tempo. Já a posição vertical vai seguir o padrão de um movimento com aceleração constante, no caso, igual a aceleração gravitacional para baixo, tá? Lembrando que se vocês escolherem o eixo vertical para baixo, aqui viram mais, beleza? Não se esqueçam disso. Bueno. É isso. É isso que é um projétil, ou um movimento balístico. Lembrando que é generalizável para qualquer movimento com aceleração constante, só não vai ser um g de aceleração gravitacional, mas vai ser alguma aceleração. Beleza? Troca menos g por a, tá geralzão para aceleração constante. E eixo y em cima da aceleração. Então é isso. O que são essas projeções? Vou pedir um favor para vocês. Para tudo. Pega alguma coisa em casa e fica jogando. Fica variando as condições iniciais. Escolhe um eixo, vai fazendo isso que eu estou fazendo e faz mais uma coisa se vocês conseguirem. Tenta fazer as projeções. Imagina pegar uma lanterna celular. Qual sombra que vai ser X e qual sombra que vai ser Y? Tá legal? Vou deixar isso para vocês pensarem. Ui! Ui!